pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que uma pessoa que ela não carrega virtudes, ela tendo vícios e carregando ausências de virtudes, ela também carrega falta de paciência, falta de fé, ira, preguiça. Ela se torna uma pessoa totalmente negligente da alma e ela desconhece a respeito do assunto. Porque é que essa pessoa que não consegue ter paciência, ela é tomada pela ansiedade e ela naturaliza. Porque é que ela não é convencida da própria visão. Porque ela está sempre culpando as pessoas de tudo que acontece com ela, inclusive dos sentimentos que ela sente. Ela está sempre jogando fora. Ela está sempre justificando e condenando as pessoas. E é por isso que cada vez mais uma pessoa que ela não tem virtudes, ela vai ficando mais cega. Cada vez que ela vai ignorando a própria visão, a própria emoção, o próprio sentimento, ele vai ficando mais cego. E aí, quando acontece algo com ele, mesmo você tentando evitar, mesmo você falando, Deus explica. Você tá falando, é como se você não estivesse falando com ninguém, porque ele vai justificar e condenar outras pessoas, mesmo você mostrando. Então, qual é a visão dessa pessoa? Que ela é assim. Porque é que ela não consegue mais ser convencida da visão. E sim, ela é convencida das próprias razões. Por que isso acontece? Com uma pessoa que ela não crê em Deus. Que ela não busca Deus. Ela diz que crê, mas ela não quer saber. E Deus explica isso. Em Pedro 5, Deus explica que ausências de virtude em uma pessoa, só você largando ela de mão, só você deixando ela sofrer as consequências para que assim ela queira acordar. Você só consegue ajudar uma pessoa realmente com oração. Somente com oração. Porque você, dependendo do quadro, dependendo do estágio espiritual que essa pessoa vive, você tá falando e ela tá condenando você das verdades que você tá dizendo a ela. É verdade, mas ela não quer ouvir, ela não concorda, ela não acredita, nem da própria visão. Por que essa pessoa se tornou assim? Deus explica por que foi que ela se tornou assim. Porque ela ignorou o próprio sentimento e a própria visão. Para ela nunca estava errada. Para ela sempre tinha razão. E aí vai ficando mais difícil. Quando uma pessoa ela é narcisista, só Deus. Não existe tratamento para narcisismo. Existe uma ajuda de uma psicanálise, por exemplo, ajuda muito o narcisista ele entender que o problema está nele. Mas se ele não quiser entender, se ele se conflitar com ele mesmo, ele não consegue nem ouvir. E a Bíblia diz isso. A pessoa, ela não consegue ouvir. Por quê? Porque ela já se dá razão. Então, o que é ausência de virtudes, ela causa pela visão que você já percebe que a pessoa ela não tem virtudes nenhuma. O que significa a virtude? Significa os sentimentos bons. O amor fraternal, a compaixão, a empatia, aquela pessoa que ela pensa no próximo, se preocupa com o próximo. Isso é o amor fraternal, que é diferente do amor, do que Deus explica. O amor fraternal é a lealdade, é uma pessoa que é leal, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que pensa no próximo. Então, quem não tem virtudes, ela não consegue pensar no próximo. Então, o que é que ele faz? Ele finge. E Deus explica isso. Ele finge que pensa no próximo, ele finge que se preocupa, ele diz que está fazendo por você, onde na verdade ele está fazendo tudo por ele. Então, ele tem as pessoas como negócio, como um ganho, entende? Então, se favorecer a mim, eu me dou com você. Se não favorecer, eu não tenho obrigação de lhe ouvir. E ele vai ficando cada vez mais cego.
Ele vai limitando, porque ele não quer ouvir nada que ele não concorde. E Deus explica isso em Pedro 5, que é a prática das virtudes de um cristão. Então você não conhece uma pessoa cristã de verdade porque ela diz que é cristã, porque ela anda na igreja, porque ela prega a palavra. Não é assim que você conhece uma pessoa que diz que usa a palavra de Deus, que ela diz que crê em Deus. Ela só diz, mas você percebe na falta de comunicação, entende? Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtudes, e a virtude o conhecimento. Então, o conhecimento não é válido para uma pessoa que não tem virtudes? Deus explica que ela só tem o conhecimento, mas ela não tem o entendimento. Então ela vai se tornando uma pessoa pior, entende? Ela acredita saber muito, mas ela não consegue entender mais nada pela visão, porque ela não tem virtudes. Então ela se dita uma pessoa íntegra, ela se diz que é uma pessoa honesta, mas é tudo uma aparência, é tudo um fingimento. Então você percebe no sentimento da pessoa. Então não é pelo que ela fala, só quando você convive com a pessoa que você percebe que não é pelo que ela fala que ela demonstra o sentimento, né? Existe também um comportamento. Então quem vive fingindo não consegue fingir a vida toda. E Deus explica isso. E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência. Olha o que a virtude ela proporciona para você. É isso que Deus explica. Se não tem virtudes, nem o conhecimento ela tem. Nenhum conhecimento ela tem. Porque ela não é diligente. Ela não presta atenção. Nem nas próprias escolhas, nem na própria vida. Ela só presta atenção àquilo que lhe convém e àquilo que lhe agrada. Então, se ela não tem visão, que ela precisa prestar atenção, ela passa por cima e ela desperdiça a oportunidade de aprender. Por quê? Porque não carrega virtudes. Então, ao conhecimento, a temperança e Eu vou ler tudo de novo para que você entenda. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Quer dizer, existe o amor fraterno, que é aquela pessoa que ela é inocente, né? Que ela consegue ainda se pôr no lugar do outro. Quando ela carrega pouco pecado, a pessoa ela tem ainda empatia. Mas se ela tiver muito pecado, for uma pessoa muito mentirosa e fingida, você percebe que ela não se põe no lugar do outro, ela só usa as pessoas. Entende o que Deus explica? Então, a paciência e o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundares estas coisas, não vos deixarão ansiosos. Quer dizer, quando uma pessoa é ansiosa, é porque ela é mentirosa. Ela vive julgando, ela vive mentindo, ela vive omitindo. Entende o que Deus explica? Por isso a ansiedade vai tomando conta da pessoa, porque ela não busca conhecimento sobre Deus. Ela vai julgando pelo que vê. Ela vai julgando pela visão. E aí, cada vez mais, ela vai se tornando uma pessoa sem virtudes. Ela não tem virtudes. E por mais que você tente mostrar, que você tente falar, você percebe que é como se a pessoa não ouvisse. Você tá falando e a pessoa não tá ouvindo. Então, deixarão ansiosos, nem estéreos, quer dizer, vai se tornando uma pessoa histérica, emocionalmente. Por quê? Quando uma pessoa ela já é histérica, ela não tem controle emocional dos próprios sentimentos, é porque ela não concorda mais com a visão dela, com a interpretação da visão dela. Então, ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Ele é cego.
Entende o que Deus explica? Ele não tem conhecimento dessas coisas. Então ele vai o quê? Fingir para você. Ele finge que ama, ele finge que gosta. Então ele tem até ciúme. E você acredita que o ciúme é um sentimento bom, porque ele vai justificar o próprio sentimento dele. É isso que Deus explica. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo, ao longo, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele vai esquecendo o que ele fez. É por isso que ele justifica o seu próprio sentimento, o seu próprio comportamento. E aí quando você lidar com uma pessoa que ela é ciumenta, você acredita que ela tem sentimentos por você, mas ele se corrói dentro dele, na visão que ele tem, na interpretação que ele tem, como um sentimento. Entende o que Deus explica? Então, quando você tem muito conhecimento, você acredita mesmo conseguir ajudar uma pessoa que ela não quer ajuda? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que ela não se identifica, que ela precisa daquela ajuda? Então, você está falando e ela não quer ouvir. E quando ela ouve, ela não quer entender. Uma época, eu tive uma funcionária aqui na minha casa que, devido ser irmã de um amigo meu, que eu trabalhava, né? Eu vendia confecções e eu vendia na oficina dele. E um dia a irmã dele estava precisando de emprego, eu botei a irmã dele na minha casa para trabalhar. E aí, quando eu morava com uma pessoa, que foi uma pessoa que eu tive um relacionamento por 4 anos, quando eu botei a pessoa dentro da minha casa, ele me chamou e disse, olha, você vai contratar essa pessoa, mas eu vou logo lhe explicar uma coisa. Eu já tive um relacionamento com ela. Ele me falou isso. E eu disse, tudo bem, não, eu vou botar porque eu conheço a família dela. Vou botar ela dentro da minha casa porque eu conheço a família dela. Foi no passado, não me conhecia, não tem nada demais. Se ele achou de bem usar de sinceridade, eu achei que isso não ia atrapalhar em nada. Muito bem, eu botei ela para trabalhar na minha casa. E aí eu comecei a perceber ela com muito, assim, dentro da minha casa ela era comportada, dentro da minha casa. Mas devido a eu conhecer toda a família e vender confecções a toda a família, eu comecei a perceber os boatos, né? Ela começou a dizer para as pessoas que teve um relacionamento com a pessoa que eu tava. Ela achou que eu não sabia. E aí, quando a pessoa veio me dizer, achando que eu não sabia, bem, eu já sabia, porque a pessoa tinha me dito, a pessoa que estava morando comigo tinha me dito. E eu não achei que aquilo era nada demais. Mas aí o que aconteceu? Ela começou a comentar com um, comentar com o outro, falar para um, falar para outro. Depois eu percebi que ela me roubou. Enfim, eu tirei ela da minha casa para evitar. Achei que ela estava querendo causar. Tirei ela da minha casa. Mas não foi o suficiente. Devido a eu ter que frequentar a família dela, eu ter contato com a família dela, eu ficava ouvindo os boatos do que ela dizia, do que ela queria dizer. E um dia eu disse para ela, olha, você teve um relacionamento com a pessoa que eu tô, com o marido que eu tinha na época, mas eu já sabia, isso para mim não era novidade. Então, ela usava isso como um descaso, como uma chacota, como uma alegria. Ela falava para as pessoas. Porque uma pessoa que ela é doente, que ela é carente emocional, ela quer alguma coisa que favoreça ela. Ela quer chamar a sua atenção. Ela quer se pôr como vítima da situação. E por esse motivo, foi um dos motivos que eu tirei ela da minha casa. Esse foi um dos motivos que eu tirei ela da minha casa, para evitar problema, né? Devido eu perceber que eu não ia aguentar, né? Devido a saber disso, o problema não estava dentro da minha casa, o problema estava fora. Porque ela falava o que queria e ela queria se engrandecer com a situação. Mesmo ela perdendo, porque quando eu ouvi dizer, eu tirei ela da minha casa. E ela não achou pouco, continuou fazendo a fofoca, continuou querendo me incomodar, mesmo eu conversando com ela.
E ficou uma situação tão chata, que ela tinha um homem, ela tinha um relacionamento com o homem que ela tinha um lava-jato, que eu me senti na obrigação, de tanto que ela estava querendo causar para mim, transtornos, conflitos, eu fui conversar com o homem dela. Porque as conversas eram muito desagradáveis. E aí eu fui conversar com ela. Por que é que ela se engrandecia tanto porque teve um relacionamento com o meu marido, com o meu homem? Eu digo, bom, já conversei com ela para ela parar, já disse a ela que não era novidade, e ela tá querendo um conflito comigo, uma coisa pessoal comigo. E como eu não tinha conhecimento espiritual, o que foi que eu fiz? Eu digo, bom, vamos ver se ela tá por cima mesmo. Já que ela tá querendo debochar, desfazer, criticar, causar, ela tá querendo causar. Já que ela tá achando que tá causando, vamos ver se ela tá causando mesmo. E aí fui no trabalho do marido dela, no ambiente de trabalho, pedi a ele para conversar encarecidamente quando fechou o horário de trabalho. E eu sentei com ele e conversei. Olha, ela trabalhou lá em casa, mas ela já não trabalha mais, mas agora eu tô achando necessário vir falar com você. Porque tá acontecendo isso, isso e isso, e eu tô vendo a hora que eu perca a cabeça e haja um conflito com ela pessoal. E eu não sei por que ela causa isso. Na época eu não sabia realmente. Na época eu era muito nova, tinha 25 anos, 26 anos. E quando eu falei aquilo pra ele ficou tão indignado, né, que ele tava tendo um relacionamento com ela um tempo, já tinha filho com ela, mas não morava junto. Ele tinha um lava-jato, ela morava na casa dos pais, mas dormia com ele, ia e voltava, né? Não era uma coisa tão fixa. E aí, o que foi que eu fiquei sabendo? Quando ela chegou lá, ele expulsou ela, agrediu ela, maltratou ela, que essa mulher ficou desesperada. E quando eu fiquei sabendo, o que é que eu podia fazer? Eu disse, bom, ela queria causar, ela conseguiu causar. Porque eu falei com ela, eu conversei com ela. E ela não quis parar. Ela não quis parar. Então eu achei que o homem que ela estava tendo um relacionamento, quando ele soubesse, ele ia fazer ela parar. E o que aconteceu? Ele não deixou ela de vez, mas ela sofreu agressão, humilhação, expulsão. Ele acabou com o relacionamento quando ficou sabendo. E aí foi quando ela parou. Por que que eu tô contando isso para você? Para que você entenda que é isso que Deus explica quando uma pessoa, ela carrega uma ausência de virtudes. Que ela vive pela razão dela, que ela é uma pessoa carente e ausente de conhecimento. Mesmo ela perdendo ou ganhando, ela vai querer chamar a sua atenção. É isso que acontece. Perdendo ou ganhando, ela vai causar a manifestação. Entende? É por isso que Deus explica que a pessoa que não tem virtudes, o conhecimento para ele não é válido. Quer dizer, mesmo você falando, ele é cego. Você está tentando evitar o problema, ele não consegue ouvir. Ele não consegue acreditar em você. Ele inverte aquele sentimento dele, ele converte o sentimento dele ao benefício dele. Porque aquilo não favorece nada a ele, mas ele quer causar. Entende por que é que Deus explica? Que na ausência de virtude você vai ver a preguiça na pessoa, a falta de paciência que a pessoa tem, as crises de ansiedade, é aquela pessoa conflitante. Então, por que é que uma pessoa ela fica cega? Ela não é cega do nada, ela não ficou cega do nada, porque ela ignorou o pecado. Então, de ignorar o pecado, ela foi causando conflitos, brigas, transtornos pela carência. Entende o que é que acontece? Então, pela carência, cada vez mais ela vai ficando cega. Então, Deus diz que ela não consegue ter sentimento nenhum. Não, é isso que eu li aqui para você. No sentimento que ela não tem, você vai perceber os que ela tem.
o sentimento que ela tem, o que ela consegue ter. Então, quanto mais ela vai pecando, mais você vai percebendo que ela vai piorando. O estágio emocional da pessoa vai ficando pior. É por isso que ela não ouve. É por isso que você fica tentando intervir, tentando evitar, e ela não quer parar. Entende? Por que é que ela não quer parar? Então, quando ela se vê no aflito, ela vai o quê? Jogar a culpa no outro. Porque para ela não fez aquilo. Não foi a intenção dela fazer aquilo. E aí eu digo, meu Deus, eu fui tentar ajudar, porque o irmão dela me pediu um emprego para ela, e ela achou que podia, né, cantar de galo, que podia desfazer, que podia... Na minha casa ela se comportava, eu não percebia. Mas de muito ela falar, as pessoas vinham me dizer o que ela estava falando. Quer dizer, a fala, ela denuncia o sentimento. Você percebe. Mas quando uma pessoa ela não tem virtudes, ela não consegue discernir a razão da fala do outro. E é por isso que você não consegue perceber quando uma pessoa é fingida, é mentirosa, é falsa, é maliciosa. Você não consegue, porque aquela pessoa, ela entra no seu coração, falando para você aquilo que você quer ouvir. Entende? Então essa é a importância de você querer saber o que a Bíblia diz. Porque se você não sabe o que a Bíblia diz, como você vai crer na sua visão? Nem a sua visão, até a sua visão ela lhe engana. Entende? Porque eu fui enganada pela visão. Eu ficava sem entender. Por que é que essa moça ela não para de falar? Antes eu achava que ela falava porque eu não sabia. Ela acha que eu não sei. Ela tá se engrandecendo porque ela acha que eu não sei. Era assim que eu pensava. Mas mesmo eu sabendo, aquela moça continuava falando, desfazendo, fazendo chacota, querendo causar. Eu digo, só pode ter um problema. Então já que ela quer causar, ela conseguiu causar. Vou conversar com o homem dela. Que ela já tá me incomodando com os comentários. Eu não lembro mais bem como eram os comentários. Mas como ela me devia confecções, a família toda me devia, e eu tinha que ter contato. E aí, nesses contatos, eu ficava sabendo o que ela dizia, né? E aí, as conversas começou a me incomodar. Então, ela não estava falando por falar. Existia ali uma razão. Qual é a razão? Quer causar? Então, vamos causar. Essa foi a minha interpretação, porque eu não sabia da carência, da falta, do afeto que aquela pessoa... O amor fraternal é a ausência de afeto. Então, quando uma pessoa ela não tem nem sequer o amor fraternal, como ela vai ter amor? Ela usa as pessoas ao benefício dela. Entende? Então, você não consegue perceber nem na aparência. Nem pela visão você consegue discernir e interpretar o sentimento que aquela pessoa tem. Porque ela finge muito bem. É isso que a Bíblia explica. Por que ela finge tão bem? Porque na ausência dos sentimentos bons, ela vai ter os outros sentimentos. E aí ela vai alimentando o sentimento ruim e alimentando as iniquidades, ausências de verdades, que é a equidade, ela vai piorando e a cegueira vai tomando conta, porque ela vai vivendo pela razão dela. Ela está se sentindo bem em falar aquilo que ela quer. Na visão dela, ela está causando, ela está incomodando. Então, as pessoas que são crianças, geralmente elas são assim, mas elas amadurecem com o mesmo sentimento de criança. Entende o que a Bíblia explica? Ela amadurece como se fosse uma criança, ela não amadureceu. Então você vai perceber como ela fica querendo rebater, como ela é uma pessoa que ela se torna aquela pessoa que ela é, como é que se diz? Que ela vive de se vingar, ela vive de fofoca, ela vive de causar, ela vive de competição, ela vive de comparação. E aí ela vai ficando mais transtornada, mais cega. Por isso é que Deus explica que nem falando, nem ouvindo, nenhum conhecimento é válido para uma pessoa que ela não carrega virtudes. Então, porque ela tem ausência de virtudes,
Por que ela não consegue ter virtudes? Porque já tem vícios. Entende o que Deus explica? Ela tem o vício da fala mal, da competição, da falta de valor. Ela se sente uma pessoa desprovida, desvalorizada. Então ela vai buscando uma satisfação da alma. É isso que a Bíblia explica. Então, se ela vai buscando uma satisfação da alma, uma razão de viver, ninguém que vá dizer para ela que ela está errada, ela não para. Ela só para quando ela vê que ela vai perder, que foi esse caso. Quando ela viu a confusão para o lado dela, o homem escorraçou, ela voltou de pé, quando chegou lá para dormir, o homem botou ela para fora, aí ela parou de falar. Mas antes eu tinha já falado com ela. Eu digo, não sei por que você fica falando tanto de uma coisa que não tem nada a ver, de uma coisa que eu já sei. Por que você fica comentando com as pessoas? E ela fez descaso. E depois eu continuei sabendo. E ela desfazendo, dissimulando, se uniu com outras pessoas para fazer chacota de mim. Só parou quando quebrou a cara. Quando quebrou a cara, disse, agora eu tenho que deixá-la de mão. Porque para ela, isso é uma satisfação. É como uma criança. Deus explica que a pessoa que não tem virtudes, ela vive pela razão dela. Então você percebe ausências de virtudes em uma pessoa, é na falta de paciência, na falta de resiliência, nas crises de ansiedade, na preguiça exagerada, porque ela só quer fazer o que ela quer. É como se fosse uma criança velha. É uma criança velha. E aí você só consegue ter a visão se você conhece pelo menos o que a Bíblia diz. Porque se você não sabe o que a Bíblia diz, ela finge. Ela finge ter empatia. Ela finge ter sentimentos bons. Mas aí Deus explica que é uma pessoa desleal. Você conhece pela fala que a pessoa ela é desleal. Por isso ela fala mal de todas as pessoas. Porque é uma pessoa leal só para ela. Ela só quer satisfazer a ela. E é por isso que quando ela está sofrendo, ela está se justificando, ela está se vitimizando, porque ela não sabe o que Deus explica. Ela não sabe a respeito da alma e do espírito. E aí ela alimenta a alma dela de forma errada, de forma ilícita. E é por isso que nenhum conhecimento vai sendo válido para ela. Nenhum tipo de conhecimento. E Deus explica aqui. Ela não tendo virtudes, você vai perceber que não tem paciência, não tem resiliência e ela se torna cega. Porque quando você consegue mostrar, ela vai se vitimizar. Ela vai causar, ela vai jogar a culpa em você. Que foi você que fez ela passar pelo que ela passou. Ela não teve culpa do que ela passou. Mas ela queria que você passasse. Entende o que Deus explica? Que uma pessoa que ela é criança, ela é assim. Ela queria que você passasse, que você brigasse, que você desconfiasse, que você tivesse ciúme dela. Entende o que Deus explica? Então, como você vai convencer que é ela que está tendo um problema? Só pode ser ela que tem um problema. Então, eu digo, não, já que ela quer causar, ela conseguiu causar. Eu me irritei na época. Digo, já que ela quer causar, então, vamos causar. Fui conversar com o marido, suposto marido, né? Que era um relacionamento como se fosse um marido. Ela já tinha um filho com o homem. E aí, quando eu descobri que ela apanhou, que ele expulsou, eu digo, o que é que eu posso fazer? Nem fiquei com pena. Mas também, graças a Deus, que eu não disse bem feito. Que aí eu tinha pecado mais ainda. Né? Eu não disse bem feito. Eu digo, o que é que eu posso fazer? Ela quis causar e causou. Causou problema para ela. E Deus explica. Ela ficou super louca, desesperada, ainda queria voltar na minha casa, causar briga comigo. Foi as pessoas que não deixou. Disse, não, você tá errada. É você que tá causando briga com ela. Ela foi dizer pro seu homem que é você que tá provocando, você não para de falar dela. Nem trabalha mais lá, mas você não para de falar dela. Entende o que Deus explica? Por quê? Porque não carrega virtudes. Virtudes nenhuma. Uma pessoa que não carrega virtudes, ela vai buscar uma vítima para ser feliz. Ela quer causar. Ela quer se mostrar. Entende? Porque é uma pessoa ausente, carente de sentimentos bons. Então, ela se alimenta
dos vícios, dos conflitos, da fofoca, da maledicência, do vitimismo. É isso que ela se alimenta. E ela não consegue ter a visão. Ela consegue ter razão. Se dá razão. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.